Eu e meu grupo vencemos pela segunda vez um dos maiores desafios da FIAP. E além disso, ensinamos outros dois grupos de outros anos e adivinha? Eles também ganharam. Mas pra quem tá caindo de paraquedas aqui no canal e nesse vídeo e nem imagina o que é a Global Solution, esse desafio que eu falei no início do vídeo, é basicamente um hackathon da faculdade que eu faço, a FIAP, e você tem um tema, eles te dão um problema pra você resolver, e você tem que criar uma solução muito rápido em cima daquele tema. E nesse vídeo eu vou ensinar todo o passo a passo que eu e meu grupo fizemos pra ganhar esse tipo de desafio. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tanto pra quem é da FIAP quanto pra quem faz hackathon e outros desafios por fora. E se liga que maneiro. Tá vendo esse shape de skate ali, ó? Esse daí é o prêmio que a FIAP nos dá pra quem é campeão. E a gente ganhou esse daqui a primeira vez o ano passado e agora 2026 ganhamos de novo, mas ainda não recebi o shape. Quando eu for receber eu mostro aí pra vocês, fechou? Mas antes de tudo, o Lohan aqui. Eu sou estudante de engenharia de software na FIAP e sou engenheiro de software na Cielo. E mano, vídeozão desse, vários insights. Peço pra vocês aí que deixem o like, se inscreva no canal também. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, com seu grupo aí de desafios. E teve um comentário que eu recebi de uma pessoa falando pra me ensinar qual é o thinking. O que a gente pensa quando a gente tá procurando o problema e a solução. Mas surpreendentemente, é simples. A gente pensa na parte de inversão. Como assim? Enquanto todo mundo pensa em criar a solução mais legal para aquele tema, a gente pensa como destruir qualquer possibilidade de alguma solução legal como essa. Ou seja, ao invés de pensar na solução, a gente pensa no problema raiz, no problema que inviabiliza tudo isso. Guarda esse conceitozinho aí de inversão, que já eu explico mais para você. E seguinte, o tema dessa última Global Solution de 2026 era tecnologias para expandir a exploração espacial e melhorar a vida na Terra. Pô, tema maneiro até, né? Mas se liga como a cabeça do pessoal vai pensando quando recebe um tema como esse. E a maioria das soluções eram data center, base lunar, foguetes, satélites, energia solar. Mas você concorda comigo que são todas soluções iguais, soluções que todo mundo pensa? Então como nós pensamos na inversão neste momento? A inversão nesse caso funciona como se fosse um funil. Então agora imagina um funil aí. A parte de cima, a parte mais larga, são as soluções viáveis que dá para fazer no espaço, as mais alcançáveis, que é data center, a base na Lua, é foguete, satélite, enfim. E é nesse ponto que a maioria dos grupos param. Mas enquanto eles param por aí, a gente começa a ir afunilando e perguntando o que inviabiliza essas tecnologias, o que inviabiliza essas soluções. Então a gente vai se perguntando, vai pesquisando, vai afunilando cada vez mais até chegar no fundo do funil que é: existe algum problema que se acontecer nada mais existe na órbita da Terra? Sem foguete, sem satélite, sem data center, sem nada. E é aí que chegamos num problema que praticamente ninguém conhece e ninguém pensa. De tanto forçar o cérebro a procurar um problema, aí cada vez mais fundo no funil e nessa pergunta, eu lembrei de um vídeo que eu tinha assistido há muito tempo sobre síndrome de Kessler, que é uma reação em cadeia que basicamente um detrito bate em um satélite que gera mais detritos, e esses detritos batem em outros satélites, batem em outros detritos, e vai gerando mais detritos, que gera mais detritos. Você entendeu, né? Acaba gerando uma cadeia em volta da Terra, onde não tem mais satélite, não tem como lançar nada, nem um foguete, nem um data center, nada, literalmente nada. Mas com isso, você entendeu o lance da inversão, entendeu o lance do funil? Basicamente, enquanto todo mundo pensa na parte mais superficial, a gente vai afunilando e vai pensando no inverso. Totalmente contramão. Em vez de criar uma solução bonitinha, que vai resolver isso, aquilo outro, a gente pensa no que pode destruir tudo. E a partir desse ponto, quando achamos o principal problema, a gente vai atrás do que resolve. E neste caso, a gente pesquisou bastante e chegamos em duas tecnologias. O primeiro é um laser que a NASA já estudou, e o segundo são garras que a Europa estuda. Ou seja, são duas tecnologias que gigantes do mercado já estudam e realmente pode funcionar, e a gente uniu tudo em uma sacada só. Mas calma, essa é uma ideia realmente boa, um pouco doida também, mas é aqui que a maioria das pessoas escorregam quando acham um tema como esse. Achar um problema diferentão não basta. Tem que provar que ele é real. Então preste atenção nesse detalhe. Não pense no resultado depois da sua solução. Pense no problema primeiro. Então, quão grave ele é hoje e daqui X anos, se ninguém mexer, o que ele vira? Porque quem tá avaliando a sua solução não quer achismo, quer dados e de preferências com fontes confiáveis. Essa parte aqui agora é a parte que separa quem tem uma boa ideia de quem realmente ganha. Todo mundo pensa em só criar a tecnologia, mas na real o que você está desenvolvendo nesse tipo de desafio é uma empresa. Ou seja, ao invés de pensar somente na tecnologia, cria um data center aqui no espaço e agora vai reduzir o uso de recursos naturais da Terra, você tem que pensar como uma pipeline de criação de empresa. Porque empresa precisa vender. Então agora, em vez de pensar só na tecnologia, você deve pensar da seguinte forma: problema com dados, solução com dado, modelo de negócio, retorno financeiro e qualidade de vida após sua solução, sendo o retorno financeiro o principal deles. Ou seja, você e o seu grupo têm que pensar como dono. Quanto custa, quem vai comprar, quem são os clientes, qual é o retorno por trás de tudo isso e o que a gente entrega de extra
como garantia da nossa solução. E no fim de tudo isso, você não está criando só um trabalho de faculdade, você montou uma startup fictícia. Então, problema, solução, dados, retorno financeiro, modelo de negócio, tudo isso é basicamente a mentalidade de quem está criando uma startup, de quem está pensando no problema e na solução para esse problema e como vender. Então beleza, achei o problema ideal, montei uma startup, só que nada disso vale se você não tiver uma entrega bem feita. E agora é o momento de você e o seu grupo dar uma cara para sua startup, para sua solução. Dá o nome, faz a logo, cria uma identidade visual, todo o brand da sua marca. Eu e meu grupo temos uma prática de nunca entregar Word para os professores, a não ser que eles peçam. Então a gente sempre entrega um slide bem feito, com a nossa identidade visual, nas nossas paletas, para que seja algo além do que as outras pessoas entregam. Agora vem um principal ponto, que a maioria dos grupos erram. Não adianta ter um problema bem definido, uma solução bem feita, uma startup montada com identidade visual boa, com entregáveis bons. Isso não basta. Você precisa fazer um pitch muito bem feito. Ou seja, se você é daqueles grupos que ainda grava a tela do PC explicando a sua solução, mano, vocês precisam mudar isso. Até porque um pitch bem feito deve ser racionalmente emocional, bem feito, bem estruturado, bem escrito, bem pensado e muito bem treinado. Porque deve apresentar muito bem o problema, a solução, todo o pitch deck, que é basicamente os dados ali da sua solução e do problema, e toda a virada de chave, toda a amarração ali, o storytelling por trás da sua solução, por trás do pitch. Inclusive, há uns dias atrás eu fui no Journey, um evento organizado pela NewHack, que é basicamente um evento para founders e criadores de empresas, que você tem contato direto com empresários de sucesso. Então eu tive a oportunidade de conversar com o Bruno Manos, que é um especialista em pitch e em comunicação para vendas. O Mano dá aula em várias faculdades, o cara tem muitos anos de mercado e muitos anos de experiência com pitches. E ele deu todos esses insights que eu falei anteriormente para vocês. Inclusive, se vocês querem que eu grave um vídeo sobre pitch, só falando sobre pitch mesmo, explicando tudo que o Bruno Manos me ensinou, tudo que eu aprendi com essas experiências, com outros pitches que eu já gravei, que já apresentei, deixa um comentário aí embaixo para mim entender se vocês realmente querem um vídeo só sobre pitch, fechou? Porque realmente é a parte que a maioria das pessoas pecam. Pessoal, tendo uma conversa sincera aqui com vocês, em vários eventos que eu fui, com várias pessoas que eu já conversei, com vários professores, empresários, enfim, todos eles falam uma coisa: não reclame dos trabalhos da sua faculdade, não reclame das oportunidades que você tem para treinar o pensamento de achar problemas e resolvê-los. Porque são nessas oportunidades, nesses desafios, que você treina a sua mente a achar problema e resolver eles de uma maneira bem estruturada. Até porque na maioria dos casos você não precisa investir, você não precisa colocar nada financeiro para estruturar toda a sua startup fictícia. Então é um treino que você faz sem risco financeiro, para quando você for empreender de verdade, você tá pronto para encarar alguns desafios que você já passou antes e já venceu essas barreiras. Então toda vez que chegar um desafio, chegar um tema desse para você, não pense só como um trabalho de faculdade. Pense sempre como uma oportunidade de aprender e melhorar a sua capacidade de achar e resolver problemas. Pensa nisso porque isso futuramente pode te ajudar muito a quando você for criar o seu negócio e a você perder menos, a você errar menos. Então fechou o vídeo. Essas daí são as etapas que eu e meu grupo fazemos para criar e resolver algum problema na nossa faculdade e por fora também. Então só recapitulando tudo aqui, primeiro passo é a inversão, é você pensar contra a maré. Então enquanto as pessoas pensam só nas soluções, pensa no problema que destrói qualquer solução que as pessoas podem pensar. É aquele lance do funil, lembra? Não adianta ter problemas bem definidos se você não tem dados de fontes entre aspas reais. Você sempre tem que estruturar o seu problema e a sua solução com base em dados. Outro ponto, deixa de pensar como tecnologia, comece a pensar como startup, como um criador de empresa, desde custo até retorno financeiro. Outra coisa que é muito importante é o brand da sua marca. Cria algo bem feito, pensa no nome, pensa na logo, pensa nas cores, porque realmente esse primeiro contato é o que vai passar a impressão para as pessoas que estão te avaliando. E por último, o mais importante, o pitch. Tem que ser algo bem feito, não pode ser a tela do notebook, tem que ser algo bem produzido, bem pensado e bem estruturado para passar o problema, passar a solução e tudo com dados e de uma forma que tenha um storytelling bem feito, tá bom? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês, tanto as pessoas que estudam na FIAP quanto as pessoas de outras faculdades ou que estão desenvolvendo hackathons e desafios aí por fora. Até startup mesmo, essa pipeline aí de criação também serve para quem está criando startup, que é o meu caso. Eu também estou criando uma startup e estou desenvolvendo vários outros SaaS por fora, porque eu sei que essa pipeline aí que eu falei para vocês é o que realmente me ajuda a achar e resolver um problema baseado em dados. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aí também, deixa um comentário aí falando qual é o momento do vídeo que mais expandiu a sua mente e o problema que você tem aí enquanto você está desenvolvendo algum desafio. Compartilhe o vídeo também para dar aquela força. Se possível, clica no botão de hypar e depois do like para o YouTube continuar recomendando esse vídeo para você e para outras pessoas. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deus abençoe e até o próximo.